Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Emmanuel comenta na lição 41 do livro Ceifa de Luz, Recursos. Frequentemente, quando nos referimos à propriedade, recordamos de imediato posses e haveres de expressão material e reconstituímos na lembrança a imagem dos nossos amigos que carregam compromissos com a fortuna terrestre, como se eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Entretanto, assim agindo, escorregamos inconscientemente para a fuga de nossos próprios deveres sem que isso nos isente das obrigações assumidas. Simbolicamente, todos retemos capitais a movimentar, de vez que em cada instância regeneradora ou evolutiva em que nos encontremos, somos acompanhados por valiosos créditos de tempo através dos quais a divina providência nos considera iguais pela necessidade e, simultaneamente, nos diferencia uns dos outros pela aplicação individual que fazemos deles. Somos todos, desse modo, convocados não apenas a empregar dinheiro, mas também saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e possibilidades outras, de que sejamos detentores em favor dos outros, porquanto pelas nossas próprias ações somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da eterna justiça. Permaneçamos assim atentos às menores oportunidades de ajudar que se nos ofereçam na experiência cotidiana, aproveitando-as quando possível, porque se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo de serviço ao próximo, no banco da vida, a carteira do suprimento espontâneo nos enviará, estejamos onde estivermos, os dividendos de auxílio e felicidade a que tenhamos direito, sem que haja de nossa parte nem mesmo a preocupação de sacar. Muito legal, mais uma vez, a comparação que o Emmanuel faz para a gente. E o Emmanuel, ele tem algumas lições muito especiais falando do desculpismo. Falando daquela pessoa que, por exemplo, ele chega até a abranger, hoje ele abrangeu mais essa parte de fortuna, de recursos financeiros, mas ele chega a abranger o seguinte: tem gente que foge do trabalho porque ainda está solteiro, depois foge porque casou. Tem gente que foge porque está desempregado, outro depois agora eu não tenho tempo porque eu estou trabalhando. E nesse desculpismo você vai adiando indefinidamente, a vida passa e você não aproveita a oportunidade de trabalho que você está tendo. E no caso aqui do estudo de hoje, ele está falando que normalmente é um grupo muito grande de pessoas, por exemplo, que, pelo menos que eu conheço aqui, que fica falando: se eu tivesse dinheiro, eu fazia isso e fazia aquilo. Tá, a primeira desculpa acaba sendo essa. E a segunda desculpa, tudo bota a culpa no governo. É o governo que não viu, como se o governo tivesse a obrigação de fazer tudo que diz respeito a nós seres humanos. Quando o raciocínio, na verdade, ele tem que ser o contrário. A gente tem que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance e deixar para o governo uma pequena parcela. Mas aí a gente vive num lugar que a gente paga tributos muito altos, um dos lugares que tem o maior valor de tributo do planeta. Até, Se for ver carga tributária em relação a uma classificação, a carga tributária no Brasil é muito alta. A gente fala às vezes dos 10% do dízimo que era cobrado pelo Templo de Jerusalém, quando vive num país que só o imposto de renda, um imposto só, é 27,5%. Então isso acontece realmente, mas ele vem aqui no texto de hoje chamando a nossa atenção para a responsabilidade que a gente tem com relação a outros bens valiosíssimos que a gente tem. Ele enumera aqui alguns, ele fala saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações, possibilidades. Poderia elencar até mais, mas ele faz um rol aqui exemplificativo só para a gente ter condição de avaliar: eu tenho isso, eu posso doar isso, eu devo doar isso. E ele faz comparação com um banco, gente, é muito interessante isso. Falando fundo de serviço ao próximo, vamos imaginar que a gente esteja construindo para a gente um fundo de serviço ao próximo do banco da vida. Embora a gente não dê muita atenção a isso, porque diz o Evangelho que a gente não deve esperar nada em troca, a gente sabe, através principalmente do Nosso Lar, que foi o primeiro que trouxe essa informação. O livro Nosso Lar, quando o André Luiz trouxe para a gente, ele vem falando de bônus hora. O que é bônus hora? As horas que foram destinadas ao trabalho.
E esse tipo de informação ela é interessante para a gente, né? Porque ele vem dizendo lá no livro que, por exemplo, você queria se habilitar a determinados serviços e você tinha que ter uma poupança no banco da vida, aqui, ó, no fundo de serviço ao próximo. Por exemplo, tem um capítulo muito interessante do livro nosso lá, que vale a pena a gente dar uma conferida. É um livro curto, pequeno, são 51 capítulos e cada capítulozinho é pequenininho mesmo, dá pra gente ler rápido. Mas é um capítulo que está logo ali no início do livro, entre os primeiros 10 capítulos, que André Luiz ele vai pedir permissão para visitar a família dele. Ele está no plano espiritual, numa região, ele está com saudade dos familiares, ele queria uma autorização, alguém levasse, para ele poder matar a saudade. Só que quem faz o atendimento de dois em dois, duas em duas pessoas. Então entrou André Luiz e uma outra senhora. E quando a senhora estava sendo entrevistada, foi perguntado para ela, falou, mas o que você fez? Quer dizer, você jogou fora toda a oportunidade de trabalho, eu estou vendo aqui na sua ficha, você teve a oportunidade de fazer isso, ah, mas você não ficou na sua instituição religiosa porque você não conseguia se dar bem com as pessoas. Sempre foi alguma coisa assim de melindre, de falta de perdão, e por conta disso a pessoa foi se isolando e fugindo de tudo. Quando chega do outro lado, para você ganhar autorização para fazer isso, você tem que ter uma quantidade de bônus horas. Eles falam isso para a gente, e a gente, na verdade, né, se a gente tiver trabalhando essa ideia dentro da gente, a gente pode correr no risco do interesse. O interessante é quando você aprende a fazer o bem pelo bem. Isso eu aprendi muito com o Leopoldo Machado também, com o professor José Jorge, né, dois queridos amigos. Fazer o bem por amor ao bem. Você vai chegando num ponto que faz bem a gente ser uma boa pessoa, a gente ser uma pessoa simpática. Então você vai fazendo sem esperar nada em troca. Mas eles garantem pra gente que ó, tem sim, existe um banco da vida, um fundo de serviço ao próximo e carteira de suprimento espontâneo. E ele termina aqui o texto de hoje falando, ó, onde a gente estiver, mesmo que a gente queira sacar ou não, vai ter ali o nosso saldo. E a gente vai receber, inclusive, os dividendos. Ele usa essa coisa, né? Porque tem grandes empresas por aí que dividem seus lucros, entregam aí, né, as parcelas para aqueles que estão trabalhando. É muito comum isso acontecer no nosso meio. Ele fala, isso também acontece no plano espiritual, tá? A gente vai chegar lá, vai ter uma bolsa aí de trabalhos que a gente prestou e a gente vai depois usufruir de algumas oportunidades a mais do que aquela pessoa que, como diz na parábola, pegou o seu talento, enterrou e não usou para nada. Lembra da parábola? Um tinha 5 talentos, plantou, deu mais 5. O outro tinha 2, plantou, deu mais 2. E aquele que tinha 1 ficou com medo de usar, enterrou e não fez nada com o talento. E o pai virou para nós, então me dá de você, já que você não aprendeu a usar, vamos esperar você se formar de novo, vai estudando um pouquinho mais, depois eu te dou de novo para ver o que você vai fazer. É assim que acontece na escola da vida mesmo. A gente deve aproveitar as oportunidades e não ficar, como ele diz aqui, né? Ele fala assim que a gente olha para as pessoas que têm fortunas, que carregam compromissos muito grandes e também no combo deles, né? A gente usa muito esse termo hoje, né? Combo. No combo deles, eles também carregam muitas responsabilidades, muitas dores. Aliás, Jesus falou que é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. E a gente ainda por conta disso, a gente fala que a gente age como se eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Ah, ele pode fazer, quem deveria fazer era ele. Não, não é. A gente deve cumprir todas as obrigações do cadinho nosso, aquela coisa pequenininha nossa, aquele grãozinho, aquela gota no oceano. Mas essa gota no oceano é da minha responsabilidade. Eu vou fazer da melhor maneira que eu puder. E aí, fazendo dessa maneira, eu vou me habilitando a novas oportunidades, a novas experiências. E de experiência em experiência, a gente vai um dia passar pela riqueza, querendo ou não. A gente vai passar pela pobreza total também, querendo ou não, porque isso são faces da moeda de um aprendizado. É a mesma coisa que você pegar o programa de um concurso público, de uma prova que você vai fazer. O que vai cair na prova? Aí você vai lendo um daqueles itens ali do programa, vai estar lá ser rico, outro vai estar ser pobre. Vai passar aquilo ali, você vai passar por eles. Enquanto você não obtiver aprovação, você vai ficar repetente até você conseguir cumprir todo o programa e seguir adiante para o caminho da perfeição. Esse é o programa que não tem como ninguém fugir disso. E Jesus, ele diz para a gente que ele é apenas um irmão mais velho. Ele foi criado antes, passou por todas essas provas e agora está aqui dirigindo esse planeta, coordenando cada um de nós aqui.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Te agradece do fundo do coração aí, Emmanuel, mais uma vez.